São Paulo, Centro, Praça Ramos de Azevedo. O Teatro Municipal de São Paulo é um dos mais importantes teatros da cidade e um dos cartões postais da capital paulista, tanto por seu estilo arquitetônico, semelhante aos mais importantes teatros do mundo, e claramente podemos ver que foi inspirado na Ópera de Paris, e também pela sua importância histórica, por ter sido o palco da Semana de Arte Moderna de 1922, o marco inicial do modernismo no Brasil. O teatro foi construído para atender o desejo da elite paulista da época, que queria que a cidade estivesse à altura dos grandes centros culturais da época, assim como promover a ópera e o concerto. Abriga atualmente a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, Orquestra Experimental de Repertório, Coral Lírico, o Coral Paulistano e o Balé da cidade de São Paulo. O edifício faz parte do patrimônio histórico do Estado, desde 1981, quando foi tombado pelo Condefat. O gosto pela música erudita já havia sido formado por influência da corte, tendo grande impulso durante o reinado do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. Vários teatros foram construídos ao longo da costa brasileira e interior do Brasil. Na cidade de São Paulo, pequenos teatros cumpriam a tarefa da recepção de companhias internacionais, que se apresentavam num circuito já bem conhecido. Manaus, no Teatro Amazonas. Belém, no Teatro da Paz. Rio de Janeiro, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Teatros como o Teatro Provisório Nacional, Teatro Minerva, Teatro Apolo, assim como o melhor deles, o Teatro São José, participavam desse circuito. Inicia-se no ano de 1895 as discussões sobre a construção de um teatro especificamente para a ópera, com um projeto enviado para a Câmara Municipal, que tramita sem sucesso. Em 1898, o Teatro São José foi destruído por um incêndio. A Câmara Municipal lança incentivo para o empreendimento da construção do novo teatro, mediante a isenção de impostos. O empreendimento será efetuado quando a concessão para isenção de impostos é estabelecida nos anos 50. Neste momento, o Escritório Técnico de Ramos de Azevedo apresenta a proposta de construção. Outra proposta já havia sido apresentada por Cláudio Rossi ao primeiro prefeito Antônio Prado, que faz a aproximação entre o Escritório Técnico de Ramos de Azevedo. O edifício traduz uma mistura de estilos, conforme observa o arquiteto português Ricardo Severo. A arquitetura exterior do edifício é composta no estilo do Renascimento Barroco, e o estilo clássico, com tipos e módulos da Renascença grego-romana, mais variada. Porém, na apropriação desses tipos, e com maior liberdade imaginativa no emprego da linha curva, nos motivos e detalhes ornamentais. Detalhes arquitetônicos. Entrada principal do teatro com pavimentação e escadaria de mármore Carrara. Esculturas em mármore. Influências mitológicas, gregas e romanas por todo o teatro, desde a sala de espetáculos até nas entradas, frontões, entre outros. Detalhes e adornos seguindo estilo barroco, folhados a ouro. Mosaicos de Richard Wagner, o Anel de Nibelungo. Os mosaicos caracterizam as seguintes partes da ópera: o ouro do Reno e a Valquíria. Detalhes em folhas e frutos do café, caracterizando e mostrando a economia da época e os investimentos feitos para a construção do teatro.
simbologias referentes às artes, a dança, a música e o teatro. O local escolhido para a construção foi o Morro do Chá, que já abrigava o novo Teatro São José. Com o projeto de Cláudio Rossi, desenhos de Domiciano Rossi e construção pelo escritório técnico de Ramos de Azevedo, as obras foram iniciadas em 1903 e finalizadas em 1911. Assim, em 2011, ele completou 100 anos de história. O estilo arquitetônico é eclético, com origens trazidas da Europa desde a segunda metade do século XIX. São combinados os estilos renascentista, barroco e Art Nouveau, sendo o último o estilo da época. A inauguração estava marcada para o dia 11 de setembro. Mas devido ao atraso na chegada dos cenários da companhia Tita Rufo, em São Paulo, pois vinham de turnê pela Argentina, foi adiada para 12 de setembro. Houve uma grande aglomeração de pessoas no entorno do teatro, muitas admiradas pela iluminação com energia elétrica, vinda de seu interior e pelo entorno. A noite foi iniciada com um trecho da obra O Guarani, de Carlos Gomes, devido à pressão da crítica paulista. Seguiu-se depois a encenação da ópera Hamlet, de Ambroise Thomas. A companhia apresentou outras óperas durante a inauguração e primeira temporada. Olhando um pouco mais para a arquitetura, podemos ver os vitrais, como elementos decorativos, portas e janelas em latão e cobre. Antigamente, os camarotes do teatro eram sustentados por colunas localizadas no meio da plateia. Após a primeira reforma, as colunas foram retiradas, e no lugar foram feitas cintas de concreto nos camarotes com função estrutural, para a melhoria geral da obra e do espaço interno. Em 2011, ele passou por uma grande reforma, para poder comemorar os 100 anos de existência. Essa obra, de Ramos de Azevedo, com certeza marcou a arquitetura brasileira. E com certeza ela deve estar na sua lista quando for visitar a cidade de São Paulo.